Glória a Deus, nosso convidado de hoje, pastor Jorge Santos, seja muito bem-vindo, Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, é uma satisfação estar aqui. Glória a Deus. Já conheço a sua vida, né, como ministro, e me sinto honrado em estar aqui. Eu que me sinto honrado, difícil foi agendar o senhor aqui, vou te contar. Correria, né? A produção teve que trabalhar muito para conseguir trazer o senhor aqui. Pastor, o senhor nasceu em lá evangélico, pastor? Não nasci. Não nasceu? Não. Como é que foi sua conversão? Conta esse mistério, essa história. Deve ter um mistério muito grande. Né? Tem. Vou falar o contexto em que eu nasci, depois eu vou falar da conversão. Eu nasci num lar onde minha mãe era um bandista e meu pai kardecista. Meu Deus do céu, eu sabia que tinha mistério. Então imagina só a luta que tinha, né? Porque é uma visão espiritual, no caso dos dois, do casal, bem diferenciada. Os dois já tinham uma visão bem diferente. Já tinha uma visão diferente. E tinha problema no relacionamento conjugal. E eu, dentro daquele contexto terrível, né? Porque meu pai me levava um dia da semana para o kardecismo. Tomar um passe lá no kardecismo. Beber aquela água fluidificada, aquela situação toda. Então, minha mãe levava para Umbanda, onde tinha tabaque, aquelas oferendas. Então, na minha cabeça, aquilo era terrível. E aí, até que houve a cisão do relacionamento. Houve a quebra, né, do relacionamento. Seus pais se separaram? Se separaram. Eu fiquei com meu pai. Minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, minha mãe foi-se embora e me deixou. Aí eu fiquei com meu pai trabalhando e cuidando de mim ao mesmo tempo, foi uma situação muito difícil. E aí, neste tempo, né, já com 14 anos de idade, eu me enveredei pelo caminho das drogas. Aos 14 anos de idade? 14 anos de idade. E isso foi lá atrás, né? Lá atrás. Eu tô com 50. Vou fazer 50 agora. Com mulher a gente não pergunta a idade, não, mas com homem tem essas coisas. Não, tranquilo, né? Há 36 anos atrás sou envolvido com droga. Meu Deus do céu. Com droga. E um belo dia, usando drogas, né? Com os colegas, né? À noite, na beira da linha de um trem, que eu sou de Barra do Piraí. E ali fumando maconha com os rapazes ali, um dos rapazes que estavam fumando comigo começou a falar de Jesus para mim. Olha que loucura. Fumando maconha e falando de Jesus? Falando de Jesus. Mas ele era desviado, alguma coisa assim? Desviado. Desviado do evangelho. Ele havia nascido num lar cristão e ele ali fumando comigo entendeu pelo Espírito, por isso que eu digo que Deus não pode ser engarrafado, né? A nossa cabeça é muito tradicional, muito limitada. Então, a gente, muitas das vezes, engarrafa Deus, acha que Deus não pode agir assim, ou assado. Tem que ser do jeito que a gente pensa, que a gente acha que é certo. Né? É isso aí. Então, o que acontece? Deus usou ele para falar de Jesus para mim, fumando maconha comigo, e todos que ali estavam começaram a chorar, porque teve uma presença de Deus muito forte. O Espírito Santo entrou no meio do... Aí, o que arrebenta os teólogos? Né? Como é que se explica isso? Eu já tentei entender. Dá um nó na teologia? Eu peguei e falei, teologia, sai fora, porque não tem como. Falou de Jesus para mim, eu absorvi aquilo que ele falou, ele ficou tocando. Ficou todo mundo chorando? Chorando, e os que ali estavam falaram assim, rapaz, eu vou embora, que eu não estou entendendo nada. Né, presença de ninguém Deus, relacionou aquele choro. Com a presença. Ninguém relacionou a droga. Falou assim, poxa, a maconha... A maconha normalmente faz rir. Fica rindo de tudo, né? Agora ficar emocionado nesse nível e chorar, tem algo estranho aqui. Aí se levantaram, saíram fora, ficou eu e o Marcos, que é o nome dele. E o que acontece? Eu fui para minha casa e me assentei na calçada da minha casa, fiquei pensando naquilo. Falei, e sob efeito da droga, drogado 2 vezes, né? Foi efeito da droga e bêbado pelo Espírito. Pelo Espírito. Aí eu falei, rapaz, o que é isso que está acontecendo comigo? Uma senhora que morava na minha rua, ela passou por mim ali na calçada e falou, olha só, meu apelido era Zuza na época. Zuza? Zuza. Mas depois te conta esse mistério, o que tem a ver Zuza com Jorge? Até hoje eu não sei. Até hoje não sabe, mas tudo bem. Aí ela falou, senhor Zuza, se você está angustiado, Jesus cura a sua angústia. Eu falei, rapaz, que perseguição é essa? Só foi perseguido pelo Espírito Santo nessa noite. Foi. Rapaz, foi muito interessante. Aí eu não consegui dormir aquela noite. Não consegui dormir. No outro dia eu fui à casa dessa senhora
Agora você vai ficar mais tocado ainda. Não, fica à vontade, pastor. Eu sei que as experiências do senhor são muito fortes. São fortes. Esta senhora era a mãe do rapaz que estava fumando comigo. Tá? Meu Deus. Deve ser uma mulher de oração, firme com Jesus. Irmã Ilza, da Assembleia de Deus. Não esquece o nome de ninguém. Nunca mais. E da Assembleia, o povo conhecido como como é que fala? Joelho de camelo? Fala que o povo da Assembleia é joelho de camelo de tanto que ora. Tanto que ora. Então, essa irmã Ilza, eu cheguei lá e na casa dela, e conversando com ela e com o Marcos. O Marcos falou assim, rapaz, vou apertar pra gente continuar a conversa de ontem. Eu falei, rapaz, olha só, você continua... Isso na outra noite já? No outro dia. No outro dia? Pela manhã. Pela manhã já? Pela manhã. Então, fumava de manhã, à tarde, à noite. Rapaz, olha só, eu fumava demais. Eu fumava tanta maconha que as pessoas que fumavam comigo não aguentavam ir embora. Eu não comprava... Aguentava um acompanhar, não aguentava te acompanhar, né? Eu não comprava um baseado, na época chamava-se dólar, né? Eu não comprava uma dólar, eu comprava grama. Entende? 200 gramas, 300 para consumo. Misericórdia. 200 gramas, 300 gramas. Eu comprava, não tocava e fumava. Quando a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas, assim, a gente vê literalmente isso. Literalmente. Na sua vida, né, pastor? Você era muito doido. Era muito doido, era rasta. Ah, cabelo rastafari e tal? Dreadlock, né? Curtinho e tal, mas era dreadlock. Tem foto dessa época, não, mas rapaz, eu limei tudo. Jogou fora, né? Joguei. Não lembrava dessa doideira. Mas aí conta a história. O rapaz queria no outro dia continuar. Ele falou assim, olha, eu vou apertar um agora, aí eu continuo a conversa de ontem. Eu falei, rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sinto mais vontade de fumar. Meu Deus. Glória Mas a Deus. você pode apertar e fumar. Ele apertou, fumou na minha frente e falou mais de Jesus. Eu sentindo muita presença de Deus. Eu não queria. Ele fumou então? O senhor ficou com ele fazendo companhia e ele fumando? Fumando. E falando e pregando? Falando de Jesus. Rapaz, é doideira. E ele, quando falava, meu coração queimava. Eu tinha medo de perder. Falei, se eu fumar, vou perder isso que eu estou sentindo. Eu não quero perder mais isso. E ele fumando. Aí eu falei assim, rapaz, dá para me levar à igreja? Aí ele falou assim, dá. Ele me levou à noite à igreja. No culto da Assembleia. No culto da Assembleia. Rapaz, foi tremendo. E a mãe dele, a dona Ilza, estava lá no culto? Estava no culto, um presbítero pregando na época. E eu era também muito brigão. Entende? Então as pessoas tinham assim, receio de me contrariar. Se me contrariasse, você tinha que ser bom de pancada. É tipo Galinha Garnizé, briga à toa, brigava à toa? Na verdade, endemoniado. Era um espírito de violência. Um espírito de violência. Quando eu me assentei no culto, e tinha um rapaz ao meu lado, juntamente com o Marcos, né? E no meio da mensagem, da pregação, rapaz, meu coração queimava muito. Então eu peguei e falei assim, eu queria conversar com o senhor aí, pregador. Com o pregador? Quero conversar agora. Mas o culto tem depois. Eu falei, não. Aí o rapaz do lado, conversa com ele, porque é complicado. Esse rapaz é nervoso. É nervoso. Atende logo ele, pregador. Pela primeira vez eu vi isso na vida. Hoje eu me sinto até acanhado, né? Mas ele parou o culto e pediu que eu fosse à frente. Eu falei, eu quero ser crente. Assim, pastor? Assim. Aí ele orou por mim. E o senhor com 14, 15 anos, é isso? Não foi mais tarde? 20. Já estava com 20. O senhor 20. começou nas drogas com 14. Com 20 anos, 6 anos depois, o senhor foi liberto das drogas. Assim, sim, rapaz. O Espírito Santo fez assim, vem cá, larga isso. Nunca mais eu usei. Nunca mais? Nunca mais. Me tornei um evangelista, comecei a ganhar Nunca mais se desviou também com 20? Nunca mais. 20 é uma idade ainda, um jovem, um cara novo, juventude aí, que gosta muito hoje em dia fala balada, na época dos bailes, gostava muito daquelas coisas. Só com 20 anos nunca mais largou Jesus. Isso, 1982, 10 de novembro. Lembra até o dia? Lembro-me. E você vê, em dezembro já era uma tentação, porque Natal eu zoava muito, né? Natal e logo depois Ano Novo, depois Carnaval. Entende? Então eu passei essas lutas todas, né? Essas tentações todas, segurei a bola. Aí pronto. Que experiência tremenda, a gente fica assim impactado, né? São várias experiências que a gente vê de vários irmãos compartilhando com a gente aqui, mas quando a gente vê isso, a gente fica assim,
Deus, como o senhor falou, a gente muitas vezes fica querendo colocar Deus dentro de uma caixinha, está falando em off aqui, né? Deus age do jeito que Ele quer, Ele é soberano, faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Eu lembro de um pastor que foi pregar certa vez na nossa igreja, e o testemunho dele é muito forte. Ele disse que estava fumando em Jerusalém. Em Jerusalém, olha bem, irmão, estava em Jerusalém, na cidade de Sião, na cidade santa. O homem, ele costumava, ele músico, né? Viajava muito, costumava sempre, tem sempre em hotéis, tem o Novo Testamento, né? Isso. Aí ele estava sempre arrancando a folha do Novo Testamento e fumando. Fazia o cigarro de maconha com a folha do Novo Testamento. Ele lá em Jerusalém foi pegar o Novo Testamento, né? Para poder enrolar um cigarro de maconha e leu lá: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus. Foi salvo. Eu fico todo arrepiado. Tremendo. Só de falar o que Deus faz, né? Como Deus que faz. Pega um cara assim no meio da droga, como foi o caso do senhor, vem cá, meu filho, vem cá. E não tem barreiras para Deus. Mas, não tem, não. Enfim, que experiência tremenda. E a gente vê que as igrejas hoje estão cheias de ex, né? Viciado em cocaína, viciado em crack, ex-viciado em maconha, enfim. E tem gente que vai para as clínicas tentar se reabilitar e não consegue. Aí todo ano volta para a clínica e a família gastando um dinheirão com o cara, e o Espírito Santo vai e faz uma obra completa, liberta. É coisa linda que Deus faz na nossa vida. Bom, como foi a reação no caso do seu pai? Né? O senhor tem irmãos também? Tem. Que moravam com o senhor na época? Não, eu morava só com meu pai nesse tempo. Nesse tempo. Quando o senhor se converteu, e seu pai era espírita, o pai do senhor era espírita, como é que foi a reação dele? A reação dele foi uma reação, assim, de espanto. Ele ficou espantado, mas ao mesmo tempo ele me apoiou, porque ele entendeu o seguinte: poxa, meu filho está num caminho de colisão, ele vai morrer. Porque eu andava com os traficantes, né? Eu tinha livre acesso no meio dos traficantes do bairro, já tinha sido comentado que eu poderia ir preso, morrer. Inclusive, eu cheguei um dia a ir preso, por estar usando, não como um traficante. Foi como usuário. Como usuário, né? Cheguei. E meu pai, ele me tocou muito o que ele fez. É bom até falar isso. O que me levou a ouvir o que o Marcos falou, a ouvir o Evangelho através de Marcos, foi a atitude do meu pai. Porque o meu pai, quando ele me viu dentro do cárcere, né? Ele foi lá para me tirar, ele não falou nada, ele me colocou no carro dele, me levou para casa e falou para mim o seguinte: olha, não fala isso com a sua madrasta, né? Para não ficar preocupada, e vamos sair comigo. E eu esperando uma coça dele, falei: vai me bater. Eu falei: pai, eu queria conversar com o senhor. Ele falou assim: não fala nada. Me levou numa loja, me deu uma calça, uma camisa. Isso depois da sua conversão? Antes de se converter? O que me levou também, é isso aí. Ah, entendi. Me deu uma calça, uma camisa, um relógio, um sapato, e falou que me ama. Cara, me arrebentou. Me arrebentou. Isso daí que me levou, entende? A querer uma mudança. E o Espírito Santo, ele prepara o terreno, né? Eu queria ser mudado, e aquela palavra, quando veio, no momento em que eu estava fumando, que eu não consegui mudar. Porque se Deus não atuar na vida do indivíduo, não existe mudança. Mas deixa eu só entender uma coisa. Essa coisa da roupa que o seu pai te deu, foi no dia, um dia antes, pouco tempo antes dessa conversa, é isso? Foi. Essa conversa com o Marcos? Foi. Foi pouco antes de ter essa conversa com o Marcos? 2 semanas antes. 2 semanas antes. Uma atitude que o senhor não esperava dele. Não esperava, cara. Eu não esperava. E aquilo ali, eu falei: eu preciso parar, mas eu não conseguia, viciado. Deus já estava trabalhando na vida do senhor através do pai do senhor. Rapaz, o poder da oração é algo tremendo. Tinha uma senhora no bairro que orava por mim, ela tinha um caderninho, depois ela me mostrou. Seu nome estava lá? Todo manchado. Ela orava, chorava. Meu nome estava lá no caderninho. Meu Deus do céu. Irmã Vida, irmã Vidinha, baixinha. Irmã Vida? Irmã Vida, tudo da Assembleia. Tudo da Assembleia? Oh, meu Deus. Você estava sendo guardado. Estava sendo guardado em oração. Então, aí meu pai, ele me apoiou quando eu aceitei Jesus, porque ele entendeu o seguinte: rapaz, se ele continuar nesse caminho, vai morrer, então eu vou dar um apoio. Vamos ver se ele quer isso mesmo. Ele nem cria muito, mas como pai, pô, esse caminho é melhor para ele. Melhor para ele. Mas é meu filho dentro da igreja do que fumando maconha na rua. Isso aí. Aí ele me deu uma Bíblia. Comprou uma Bíblia e me deu. Meu pai é um paizão, cara.
já faleceu com o Senhor. Com o Senhor, se converteu depois. Se converteu aqui em Campos. Aqui em Campos? É. Isso já é uma outra história. Outra depois história. Vocês vieram para Campos. Então, aí foi interessante que ele me deu a Bíblia, eu comecei a ir aos cultos. E o interessante é que quem me levava aos cultos, na época, a classe de novos convertidos, na escola dominical, o Marcos, ainda viciado, porque me ganhou para Jesus. Ele viciado. Ele mesmo levava o senhor? Me levava. Vale até a pena salientar isso aqui. Hoje ele é pastor, tá? Em Niterói. O Marcos também se converteu e é pastor. Pastorzaço. Que mistério profundo isso, pastor. Rapaz, já poderia, forte, irmãos, a gente já poderia encerrar a entrevista por aqui, que eu já estou muito abençoado. Rapaz. Já tá todo mundo já foi abençoado já com esse testemunho, né, do que Deus fez na sua vida, pastor, e na vida do Marcos. Os dois envolvidos com droga. Os dois. E fruto de oração. A gente vê o poder da oração. Tinha uma irmã com o nome de Irmã Vida. Estava com o nome de vocês. Ela devia estar orando pelo Marcos com também, certeza. Né? Orando pelos jovens do bairro ali viciados. E a gente mexia com ela. Quando ela passava, nós estávamos fumando e tal, a gente mexia com ela. Chamava de crente. Ficava fazendo chacota com o crente, né? Eu já fiz muito isso também. Eu lembro que eu até perguntei se houve alguma reação da família do senhor, porque quando meu irmão se converteu, eu perseguia muito ele. E eu ficava atrás dele falando um monte de bobagem, oferecendo bebida a ele, porque ele foi o primeiro que se converteu na minha família, né? Então eu ficava só falando besteira, aí tinha dia que eu pegava no final de semana, aquela coisa de estar todo mundo na casa. Final de semana é uma benção, todo mundo para casa da mãe, né, para casa da sogra, se reúne a família ali. No caso da nossa família, para casa da minha mãe, todo mundo, todo final de semana. Aí eu pegava aquela cerveja, né, estupidamente gelada, aí ficava assim na frente dele com um copo de cerveja. Coisa, né? Só a graça, né? Só a graça. Logo depois eu me converti, um ano e pouco depois, 2 anos. Eu me converti, Deus é tremendo. Pastor, o senhor não é de Campos, o senhor falou que é de onde mesmo? Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Barra do Piraí, estado do Rio. Como o senhor veio parar em Campos? Como é que foi esse processo? Na verdade é o seguinte, eu conheci um ministério chamado Ceifa, na época. Igreja Ceifa. Igreja Ceifa. E como é que eu conheci? Eu conheci no seminário, eu fui fazer seminário em São Paulo. E aí, fazendo seminário em São Paulo, o bispo Eliel de Carvalho, ele foi ministrar, na época pastor Eliel. Ele pregou no seminário. Aí, tendo pregado no seminário, eu fiquei impactado com a mensagem que ele trouxe. E eu soube que ele estava vindo para o Brasil, porque ele morava na época nos Estados Unidos, ele estava vindo para o Brasil e iria começar um trabalho, uma igreja diferenciada das igrejas que tinham na época. Assembleia de Deus também, só que na época era Assembleia de Deus Ministério Ceifa. Não começou Ceifa direto, não. Aí pronto, eu me identifiquei com o ministério dele e saindo do seminário, ele me chamou para ir ministrar um dia com ele, eu fui ministrei com ele, voltei para a minha cidade, na minha cidade comecei uma igreja chamada Igreja Ceifa. Né? Glória a Deus. O bispo ele é uma bênção, né? Eu cheguei a conhecer ele também, porque a CMA veio também da Ceifa, né? Começou com o nome de Deus. O apóstolo Luciano também era do Ministério Ceifa. Eu cheguei a conhecer o bispo, tranquilo, ele é calmo assim para pregar. O senhor é muito parecido com ele, essa maneira de pegar. Só tem um estilo assim. O bispo ele é o pastor Márcio Valadão, o senhor é assim tranquilo. Tranquilo. Para pregar, glória a Deus, uma bênção. Pastor, quando que o senhor sentiu o chamado assim? Pastoral mesmo, né? Como é que foi essa experiência, o chamado para ser um pastor? Está convertido, tudo bem. Isso. Deus chamou, salvou, glória a Deus. Agora, o ministério pastoral é algo muito sério. Muito sério. Como é que foi isso aí? Como é que foi isso na sua cabeça? Isso foi o seguinte, agora na Ceifa eu fui enviado para ser missionário na Bahia, Feira de Santana. Isso como membro da Ceifa? Como membro da Ceifa. Foi como missionário para a Bahia? Isto, apoiado pelo Ministério Ceifa. Fui, e ali comecei a ganhar almas, né, como missionário, e a necessidade agora é de cuidar dessas almas. Né? Comecei a cuidar dessas pessoas. Cuidar, e não era ainda um pastor, mas era chamado por ele de pastor, pelo cuidado que eu tinha. Já exercia a função de pastor? Exercia a função. Não tinha, só não tinha um título, não tinha um título. Não tinha um título. E o que acontece? Eu fui a alguns congressos, e Deus confirmando. E eu não queria ser pastor. Queria vazar, né? Eu falei, não, dá para mim não. Eu não queria ser. Mas houve a confirmação inúmeras vezes, aí eu aceitei. Eu corri inúmeras vezes de ser consagrado.
Daí mais um dia não teve jeito. Correu como assim? Deus falava ou o homem falava também? Alguém convidava? Algum pastor falava também? Rapaz, o negócio era tão correu de Deus e do homem também? Como é que foi? De Deus e do homem. Deus falava comigo, confirmava através dos homens. Uma vez que foi muito forte, que aí não teve jeito, eu não corri mais. Teve como resistir? Um pastor chamado Pastor, olha só, cada nome, né? Pastor Amado. Pastor Amado. A irmã Ilza, a irmã Vida, agora o Pastor Amado. Amado. Ele foi pregar lá na Bahia, em Feira de Santana, e ele pediu que eu ficasse vendendo os livros para ele. Eu gostava de servir, falei, vou ficar, para deixar. Aí quando ele foi pegar depois o que foi, na verdade, acertar, né? Acertar o que eu vendi, ele falou assim para mim, muito obrigado, pastor Jorge. Eu falei, eu sou pastor não. Quem disse que você não é? Para de fugir. Eu falei, rapaz, mas não é possível, cara. Aí eu falei, rapaz, meu pastor já tinha falado comigo que eu seria. Aí eu peguei e falei com ele, aconteceu isso. Ele falou assim, pronto, confirmação. Confirmação. Novamente, você tem que aceitar. E outra coisa, o pastor falou o seguinte, se você não aceitar, não quero você mais aqui não. Você é rebelde. Aí eu aceitei. Resistindo a Deus, Deus já deu todas as direções, já falou com o profeta, com o pastor, que era a pessoa que iria consagrar, e desceu o óleo sobre a cabeça do Senhor, e o Senhor resistiu. Agora, o senhor lembra por que o senhor tinha essa resistência? Era temor mesmo? Temor? Ou era... Porque eu estou falando isso porque eu sempre lembro desse testemunho do irmão também que foi na nossa igreja, um pastor, que ele disse que ele não queria ser pastor não, que ele viu os pastores todos empurrando o fusquinha velho. Fusquinha sem bateria, os pastores empurrando. Ele falou, não quero ser pastor, não. Um dia ele infartou dentro do banheiro, aí virou para Deus, você não falou que eu ia ser pastor? Aí, agora me convém, né? Agora me convém não morrer. Aí, hoje é pastor há mais de 20 anos hoje, tal, teve um princípio de infarto lá, mas, aí, enfim, o senhor lembra o que a resistência maior? Era o temor, a responsabilidade? Por que o senhor resistiu tanto tempo assim? O temor, a responsabilidade e uma coisa também que na época, eu tenho que confessar isso aqui diante de todos, eu era solteiro e eu era namorador. Ah, meu Deus, como é que eu vou ser pastor e solteiro? Solteiro, entende? Aí, poxa, você acaba um namoro, porque é aquela ideia, né, de, bom, essa menina eu gostei dela e tal, e é de Deus, eu creio que seja de Deus para minha vida. Aí depois não é. Aquela coisa da carne na carne. Coisa da carne. Esse que te digo de mim mesmo, que essa é de Deus. Essa é de Deus. Então é algo que Deus me libertou, né? Graças a Deus. Mas namorador, entende? Então eu entendi o seguinte, que homem de Deus é esse? Eu me reprovava, entende? Eu não sou digno de ser um pastor. Eu pedi a Deus para me libertar. Entende? Daquela lascívia. Entende? E quando houve essa libertação, e eu encontrei a minha metade, né, que foi Cíntia, eu entendi ser ela a de Deus para a minha vida, eu falei, agora, tranquilo. Agora eu posso me consagrar pastor. Posso, estou liberto. Deus já me deu uma esposa, não uma namorada. Não uma namorada. Eu senti, essa aqui é minha esposa, a mãe dos meus filhos. É a mãe dos meus filhos. Oh, glória a Deus. Foi tremendo. Quantos anos de ministério, pastor? 18, né? 18 anos de ministério. 18 anos de ministério. Pastor, é um assunto que eu sempre toco com os pastores que vêm aqui. A gente sabe assim, a crise, digamos, que a sociedade vive em função das famílias estarem sendo dilaceradas, digamos assim, né? O bombardeio da mídia em cima das famílias. A gente vê que as novelas, a maioria das novelas... É difícil você ver uma novela que a esposa não trai o marido, que o marido não trai a esposa, que não tem amante, enfim. Então, a mídia, de uma maneira geral, bombardeia muitas famílias. Como que o senhor vê assim, a situação da família? Ou melhor, não é como a pergunta não é bem essa que eu quero fazer. O que fazer para guardar as famílias? Porque até famílias dentro das igrejas estão sendo bombardeadas e a gente, infelizmente, está vendo uma coisa que está acontecendo muito, não deveria ser comum, mas está sendo, entre aspas, assim, comum, porque a incidência está muito grande, de divórcio de pessoas dentro das igrejas. O que fazer para guardar a nossa família no meio dessa sociedade perversa? Olha só, algo que eu via no passado, eu digo no passado, não muito distante, isso relacionado à igreja do Senhor, o corpo de Cristo, eu vivi isto. Eu vivi isto, e para mim foi uma bênção, é que as famílias tinham, na verdade, o chamado o devocional, o culto.
culto em casa. Culto familiar. Culto familiar. Entende? O chefe da casa, o cabeça, sacerdote, marido, isto, ele abraçava essa função sacerdotal em sua família e ministrava para a esposa, ministrava para os filhos. Entende? Hoje não se vê muito isto, até mesmo por causa do ativismo. Esse ativismo, essa correria, a gente tem deixado de lado esta situação que traz solidez para o relacionamento familiar. Entende? É algo que Deus falou tanto comigo, que teve um tempo atrás, aqui também, um ano, eu fiz na nossa igreja, e vou voltar a fazer, nós fizemos uma ceia por semana na nossa casa. Então, você ceiar com a sua família. Todas as famílias da igreja. Todas as famílias da igreja. Ceiavam uma vez na semana. Uma vez na semana. Você ceiar com a sua família, você ministrar para a sua família. Sempre um tema direcionado para a família. Não era célula, entende? Uhum. É o culto da família. Entende? Isso tinha-se no passado. E hoje não tem mais. Hoje nós temos dado mais importância à mídia, de modo geral. E a mídia só traz aquilo que hoje tem acontecido, não está falando mentira. Né? Hoje a prostituição em grande escala, né? É verdade. Terceiro sexo, é o que se vê, é o que se fala. Né? E a novela, dentro da nossa casa, na verdade, um culto a Satanás, as novelas. Isso independe de canal. Hoje, canal. Né? Então, tem que ficar com o controle na mão, mudando toda hora. Né? Então, tomou lugar do culto, onde o pastor, ou melhor, no caso meu, né? Onde o marido, o cabeça da casa, deve ministrar. Você sabe por que eu entendo isso? Porque no Jardim do Éden, entende? A função de Adão era trazer direção para Eva. Entende? Quando ele não trouxe essa direção, quem trouxe foi a cobra. Serpente entrou. Já que você não está dando direção nenhuma, eu vou dar uma direção para ela. Na verdade, foi a serpente, com todo respeito, mas é uma verdade, foi o primeiro médium na Terra que recebeu uma entidade para falar mentiras para a mulher. Faltou direção. Então, se você traz direção para a sua família, entende? A sua esposa ali, ela vai, na verdade, multiplicar aquilo que você ensina para ela, para os filhos, e a família ficar consolidada. Se a gente não voltar... O culto familiar, né? Culto familiar. Seria, digamos assim, uma ferramenta de Deus para muito forte. Consolidar e guardar a família. Porque o judeu faz isso. Eles têm essa prática. Tem essa prática. O culto é semanal, é diário? Como é que é? Você sabe? Lá é diário. Diário. Todo judeu reúne a família, esposa, os filhos, diariamente para orar, para compartilhar a palavra. Em um tempo pequeno, todos os dias. Em um tempo maior, sexta-feira. De sexta-feira às 6 horas até 6 de sábado. 6 de sábado, que é o Shabbat. Entende? Então, isso é feito. É uma receita bíblica. Que nós abandonamos. É verdade. Tem um texto que diz em Timóteo, se eu não me engano, em 1 Timóteo 5, não sei o que fala, aquele que não cuida da família, nem dos seus, negou a fé, é pior do que o incrédulo, pior que o infiel, alguma coisa assim. A gente precisa cuidar muito da nossa família. E essa é uma direção muito de Deus, hein? Muito de Pastor, Deus. Eu gostei muito disso aqui. Muito de Deus. Deus está falando muito comigo aqui. Amém. Meu irmão, toma essa direção para a sua vida, em nome de Jesus. Uma forma de você guardar a sua família. Ter um culto diário. Não tem muito tempo. Tem sim. Vai fazer as contas, quanto tempo você para na frente. Só do Jornal Nacional, quanto tempo você fica. Tudo bem, é informação, é necessário você estar sabendo o que está acontecendo. Mas se você fica aí 1 hora na frente do jornal e mais uma, vai somar, vai dar umas 2, 3 horas por dia na frente da televisão. Você não tem 15 minutos para dar uma palavra e orar com sua esposa, com seus filhos? Tem sim. Questão de prioridade. É verdade. Direção de Deus, esse pastor. Isso é tremendo. Tremendo. E hoje, eu não tenho como tolir os meus filhos de usar a internet. Entende? Então, o que acontece? Hoje nós temos lá em casa, né? Dentro da minha realidade. Eu tenho o meu laptop e dentro do quarto da minha filha tem um computador. Tem hora que ela está lá no computador, ela está online e eu também, então eu dou uma palavra para ela. Sempre dou uma palavra. Né? Ela sabe que é o senhor? Sabe, porque ela está online, né? Está online? Eu pego e dou uma palavra para ela. Falei, e aí minha filha, Jesus te ama, eu te amo também e tal. Está entendendo?
Para poder ficar guardando ali. Tá na internet, mas ó, aqui, ó. Seu pai está aqui, Jesus te ama e está com você. Ele está vendo tudo que você está escrevendo. Eu falo, entende? Na boa, e ela responde, entende? Eu deixo uma mensagem para ela, tem hora que ela abre lá, ela responde a mensagem. Mais uma dica de como guardar, está falando de como guardar a família. Então, a oração no culto, né, o culto familiar, né, o devocional com a família. Com relação aos filhos, principalmente adolescentes, né? Tá no computador, estou lá dando uma palavra, entro no Face dele, deixo uma mensagem. Na MSN, lá no Twitter, tuita uma palavra para ele ali. Pastor Jorge, só o senhor mesmo. Que estratégia de Deus. Eu faço isso. Estratégia de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, vamos em frente, tem que correr, irmão. Tem tanta coisa que eu quero perguntar a esse homem, estou tentando trazer ele aqui há tanto tempo. Mas vamos lá, o senhor, além de pastor, é levita, já gravou vários CDs. Quantos CDs, o senhor sabe? 5. 5 CDs. 5 CDs. 5 CDs. A produção conseguiu baixar alguma coisa na internet, ô Fred? Conseguiu gravar, baixar aí algumas capas de alguns CDs? Tem como a gente colocar? Esse aí, segura um pouquinho, esse aí, Além das Nuvens. Esse é o segundo, é o terceiro, é qual? Que CD? São 6, né? Além das Nuvens, ele foi o primeiro solo. Não, segundo solo. Segundo solo. Tem um que eu não falei sobre ele, porque foi muito lá atrás e eu não tenho registro dele, entende? Mas este CD, Além das Nuvens, foi o primeiro que eu gravei ao vivo. Ah, sim, glória a Deus. Tem outro aí? Produção, tem mais alguma capa aí? Tem mais não? Ah, tá. A gente tem aqui, tem algumas capas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se dá pra gente... Fred, vê se dá pra gente... Esse, então, foi o primeiro que o senhor gravou solo, não foi isso? Esse aqui é Banquete no Deserto. Banquete no Deserto. Não, vamos na ordem. Aquele é o primeiro solo, qual foi o próximo aqui? A Glória da Última Casa. A Glória da Última Casa. A glória, eu lembro dessa música que tocou muito aqui em Campos. A Glória da Última Casa. Ah, sim, tá ali, ó. Tá aparecendo ali embaixo. Tá ali, tá menor, mas tá ali, ó. A Glória da Última Casa. Depois veio qual? Aí veio o de reggae, que a capa ali é a original, aquela capa original que está ali no qual o título desse de reggae? Vídeo. Poesia Inacabada. Poesia Inacabada, esse aqui. Poesia Inacabada. Aqui. E esse aqui, que eu achei interessante o título, né? Banquete no Deserto. Banquete no Deserto. A verdade é que toda música assim, que a gente coloca como tema no CD, é a música que te tocou, né? E tem uma história por trás, né? Glória a Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que o deserto é para que a gente venha sofrer e morrer nele. Não é por aí. Né? Se você olhar para a palavra, você vai ver que o deserto foi uma escola para Israel, entende? O povo de Israel ali no deserto e tal, Deus ele fez com que o povo de Israel aprendesse até mesmo a administrar os bens. Os bens. Porque a escassez de água... Uma escola em todas as áreas. Em todas as áreas. E também a depender de Deus, né? E tem um versículo, eu não me lembro o versículo aqui agora, mas é em Êxodo, acho que é Êxodo capítulo 5, que fala que o Senhor levaria o povo dele e prepararia para o povo dele uma festa no deserto. Né? Porque no deserto não faltou nada. Não faltou nada, porque Deus estava. Ele se manifestava como coluna de fogo à noite e como nuvem durante o dia. Entende? Então aí a capa mostra aqui a visão, né, de um banquete do deserto. Né? Ficou linda essa capa. Ficou legal. Esses CDs foram produzidos por quem e aonde? Em Campos? Foi fora de Campos? Foi onde? Olha só, a maioria deles são seis. São seis. Bahia, 3 na Bahia e 3 em Campos. Por quê? Quem faz é Levi Miranda. Produziu todos eles? Produziu todos eles. Levi, cara. Eu preciso trazer o Levi aqui. Rapaz, eu trago. Sou eu contato para trazer o Levi. Eu trago. Ele é muito quieto para fazer aquele homem falar, que vai ser um desafio, né? Porque ele é muito quieto. Pode deixar comigo. Dá um jeito de trazer aquele homem aqui. Esse Levi, irmãos, que a gente está falando aqui, é o homem de Deus. Excelente baterista. Vai anotando aí. Excelente baixista. Excelente tecladista. Verdade. Um guitarrista, assim, sem comentários. Enfim, ele toca todos os instrumentos, toca bem. O CD do senhor, por exemplo, ele gravou, teve CD que ele gravou tudo, por exemplo? Todos eles. Todos os CDs? Ele que gravou tudo?
Mas, irmão, assim, você ouve o CD, não é aquela coisa de, o cara toca direito. Não, é quem esse guitarrista gravou esse CD? É quem esse baixista? É quem esse tecladista? Que tem umas inversões de acordes, umas coisas assim. É quem esse tecladista? Aí vai lá ver só o nome. É verdade. Tecladista, baixista, guitarrista, arranjador, faz a mixagem. Masteriza, faz tudo. Ele que fez tudo. É um parceiro de muitos anos, né? Porque eu fui... Ele é baiano? Baiano. Eu fui discipulador dele. Então já tem uma aliança aí, já tem um... A gente morava junto, né? Na missão onde nós trabalhávamos na Bahia, trabalhávamos com música. E morávamos num quarto, beliche, meu e dele, né? Eu embaixo, ali em cima. Então eu cuidava dele, porque ele era muito novo. Ele hoje em dia está produzindo muita coisa em Campos, né? Mas ele é muito bom. Agora mesmo, na verdade, na gravação do CD do Fernandinho, pastor Fernandinho, agora ele estava tocando teclado lá, produziu alguns arranjos, algumas coisas. Ele está produzindo um monte de gente aqui na cidade também. Produzindo alguns, outros ele está gravando, outros ele está masterizando, mixando. Inclusive o DVD, ele que vai estar... Na verdade, já fez algumas coisas. Já está produzindo e vai estar, se Deus quiser, em novembro a gente vai estar junto aí. Fazendo, mas antes disso eu trago ele aqui. Em nome de Jesus, vamos trazer esse homem aqui. Pastor, o senhor passou por essa transição na forma de cultuar o Senhor? Porque antigamente é aquela coisa do o cantor cristão, né? E a harpa cristã. A harpa cristã. O cantor cristão é da Igreja Batista e a harpa da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. E depois começaram os louvores, né? Mais congregacionais, mais liberdade na adoração e tal. Como é que foi essa transição? O senhor viveu isso, né? Rapaz, vivi. Foi uma mutação assim tremenda. Foi algo espantoso na época, né? E até alguns ficaram escandalizados. Foi meio doloroso, também meio dolorido, um processo meio... Foi porque as igrejas eram muito tradicionais, né? Eu vivia dentro de um contexto muito tradicional. Entende? Hoje a Assembleia de Deus está mais aberta, mas na época... Você sempre foi da Assembleia, desde que se converteu. Sempre, até chegar ao Ministério Ceifa na sua vida, antes do Ministério Ceifa, sempre Assembleia. Até a Ceifa era Assembleia... Era Assembleia de Deus, Ministério Ceifa. Depois virou Ceifa. Porque houve uma reivindicação da Assembleia de Deus. Do nome Assembleia de Deus. Ou é Assembleia ou não é. Né? Assembleia Ceifa não... E como o bispo Eliel era um homem de paz, ele falou, então eu vou colocar só Ceifa para não ter problema, né? Glória a Deus. E aí pronto, Mas hoje não tem mais problema. Hoje a Assembleia está bem aberta, mas naquela época era difícil. E essa transição do louvor aí foi... Foi porque o Azaf Borba, ele começou a trazer... Ademar de Campos, Azaf, olha, rapaz, era tremendo. E aqueles louvores tocavam muito na gente, muito. E a gente, quando saía, eles vinham ministrar em alguns lugares lá na nossa cidade, e a gente saía para ver, o pastor até pegava no pé da gente, esse povo é esquisito, sai fora. Mas não tinha como. Havia essa resistência, né? Havia essa resistência. Eles não estão cantando nenhum louvor da harpa cristã, no caso a harpa, né? Assembleia, a harpa, né? A harpa cristã. Estão cantando nenhum louvor da harpa cristã, essas músicas aí. Não vai lá não, meu filho, vai lá não, você pode se contaminar e tal. E aí, rapaz, se levantou um grupo chamado Rebanhão. Eu lembro desse nome, eu não era convertido ainda não, eu me converti em 2000. Isso é antes de 2000, né? Rebanhão bem antes. Bem antes. Mas eu lembro, foi um grupo muito famoso, Rebanhão, muito sucesso. Nos anos 80. Nos anos 80? Fez muito sucesso. Muito sucesso. Que era Carlinhos Félix, né? E outros. Estava à frente. Estava à frente. E esse Rebanhão trouxe uma forma de música assim muito tremenda. O Rebanhão, VPC, que é Vencedores por Cristo, que era MPB mesmo. Tinha um chamado Sérgio Pimenta. É o estilo música popular brasileira, mais ou menos essa pegada do Thales que ele está fazendo aí, alguma coisa parecida? Parecido. Assim? O Thales, na verdade, está resgatando. Entende? E foi muito sábio, né? Porque... Muito sábio até mesmo porque é a praia dele também. A linha dele. É a linha dele. Entende? Mas com muita unção, muita graça. Muita graça, é verdade. O Thales muita graça de Deus. É um divisor de águas na adoração no Brasil, né? É sim. Chegou assim com... É verdade. Ele foi ministrar na nossa igreja, eu lembro que ele é uma pessoa que fala muito do Espírito Santo o tempo inteiro. O Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e tal. Muita unção, muita graça na vida dele. Muita graça. Mas glória a Deus. Aí essa transição foi um pouco tão difícil. Foi difícil. Para inserir os cultos, inserir esses louvores nos cultos, deve ter havido assim, uma resistência, né? O pastor, não, vou tocar essa música aqui do Rebanhão no culto. Não, meu filho, essa música aí não. Chegou a acontecer alguma coisa?
Não, desse tipo? Chegou sim. Não, essa música aqui na igreja não vai tocar, não. Alguma chegou. coisa assim? Chegou. Aí, olha só o que aconteceu. Deus é tremendo, porque eu não tinha até então feito nenhuma composição. E eu gostava do estilo do Rebanhão, então ele gostava do Sérgio Pimenta e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, cara? Eu gosto desse estilo, não posso cantar, porque eles já sabem que é do Sérgio Pimenta, eles já sabem que é do Rebanhão. Eu comecei a compor. Aí, eu sei o que estou compondo, eu era obreiro na igreja. Sou ovelha, sou da ovelha, daqui o senhor conhece a minha vida, conhece tudo. Poxa, e aí? Eu tenho Deus ou não tenho? Aí eles começaram a aceitar. Então o senhor começou introduzindo canções próprias. E aí comecei. Aí, olha que interessante. E eles começaram a falar assim, poxa, essa música é de qual disco? Eu falei, não, rapaz, essa música eu fiz. Rapaz, não é possível, rapaz. E aí teve abertura. Teve abertura e comecei. A estratégia de Deus para começar a ministrar outras canções foi essa. Vamos pôr. E falando nisso, esses seis CDs, as canções são todas do senhor? Tem canções de alguns parceiros? Como que é? O senhor compõe? Não, são todas minhas. Todas essas canções são suas? São minhas. Glória a Deus, pastor. E como é que o senhor compõe? O senhor é o tipo de pessoa que vem a letra primeiro, vem a melodia primeiro, ou vem tudo junto? Como é que acontece esse processo? Rapaz, vem junto. Vem junto, e é interessante que algumas vêm e eu não sei tocar, porque eu sou limitado no violão. Isso daí é falta de vergonha na cara. Está assumindo o pecado aqui. Eu né? não Já gosto poderia de... estar tocando. Tem meia conversa. Não tem meia conversa. Eu poderia estar tocando violão já. Claro, olha que o professor. Entende? Isso é verdade. Entende? Então aí, o Levi, na verdade, por ter a facilidade de estar sempre com o Levi, eu canto, ele toca. E quando ele toca, não quero nem mexer no que ele faz. Não mexe na harmonia, não, que tá bom. Não, que, pelo amor de Deus, ele já me quebra. Não atrapalha, não. Poxa, eu vou aprender para quê? Se eu aprender, será que eu vou chegar aí? Então, né, já é um comodismo, né? Gerou um comodismo. Gerou um comodismo. A amizade, a proximidade com o Levi. Entende? E ele, o que o Levi faz? Ele manda um e-mail para mim, e aí, tem música nova? Entende? Ele fica me instigando. Manda a música para mim, canta que eu vou botar a harmonia e vou mandar de volta. Isso, entende? Então, é o que acontece. Por isso que eu... Entende? Deus me dá logo com tudo. Já vem a canção, a letra, a melodia. Tem até uma música nova, né, que eu cantei agora na Semear, entende? Que nada se compara com a glória que há de ser revelada, baseado em Romanos capítulo 8. Dá para a gente fazer uma capela aí? Dá, né? Rapaz, não dá não. Assim o violão, a gente faz aqui uma capela, pastor. Tá, não? Aí me pegou. Não, pastor, aqui irmãos, aqui é ao vivo. Eu pego assim ao vivo, não tem jeito, não. Não tem onde correr. Não, na verdade é um versículo, né? Não, canta um. É um versículo. Essa aí é a parte do coro que fala assim: nada se compara com a glória que há de ser revelada. É um versículo. É um versículo. Na verdade é Romanos capítulo 8, verso 18. Né? Porque muitas das vezes nós achamos o seguinte, né, que a glória nós devemos ter aqui na terra. Essa teologia chamada teologia da prosperidade, mal pregada... Mal pregada que é um perigo tremendo. É terrível, né? Está trazendo um prejuízo muito grande. Essa teoria mal pregada... Mal pregada é complicado. Muito grande. Entende? Eu entendo que prosperidade é ter Deus. Porque quem tem Deus tem tudo, certo? Não tem falta de nada. Mesmo no deserto, ele não tem falta de nada. Deus vai ser o provedor dele. Para mim, prosperidade é isto. Tá? Mas essa ideia de que você tem que ter muitas coisas na terra, para provar que é próspero... A própria mídia te empurra isso, né? Te empurra isso. Esse padrão de ter tudo e tal. Aí eu te pergunto, para que ir para o céu? Se você quer fazer castelo aqui na terra, né? Então, essa visão é uma visão terrena, a visão é errônea. Entende? Essa música é do novo CD? Ou não, desse que foi? Ela é fresquinha, vai sair. Sim. Próximo CD. No próximo CD. Nada se compara à glória que há de ser revelada. O senhor costuma compor muito assim, como salmista, né, que a gente diz, né? Em cima de versículos. Pega o versículo e Deus te dá um versículo. E normalmente tem um versículo que inspira a música, assim. A verdade é o seguinte, quando você começa a exercer o ministério, no caso meu pastoral, você pensa a Bíblia. Entende? Você pensa a Bíblia. Inteiro a Bíblia. Eu sou assim.
Entende? Eu sou repreendido pela palavra, que eu começo a ler a palavra, então a palavra está em mim. E tem hora que eu faço algo ou quero entrar por um caminho, a palavra, entende? Vai e me toca, né? Me faz dar uma freada. Entende? Então, essa teologia da prosperidade que começou a perturbar a igreja do Senhor na terra, então você começa a ver, poxa, eu não tenho nada que as pessoas dizem que eu devo ter para ser próspero. Eu falei, meu Deus, e acaba todo mundo, até na verdade, falando, cobrando isso de você. Esse irmão aí deve estar em pecado, porque não tem nada. Ele só anda com essa bicicleta quebrada, não prospera, não cresce. Tem que crescer, você tem que crescer e tal, mas é o seguinte, Deus dá medida para cada um, rapaz. Porque tem pessoas que, se ele parar de andar de pé e começar a andar de velocípede, se desvia. Então, Deus, ele conhece a estrutura que nós temos. Ele não é que você vai sempre andar de pé. Ele vai te preparar primeiro. Ele sabe, o senhor está querendo dizer o quê? Que ele sabe que se ele te der uma bênção, você pode se agarrar demais à bênção e esquecer dele. Então ele nos prepara primeiro. Ele trabalha na nossa vida primeiro para depois nos dar aquilo. Vai nos moldando. Vai nos moldando. Então existe o tempo de você adquirir coisas na terra, coisas estas que não vai te tirar do foco que é Jesus. Entende? Porque Ele que é prosperidade. É verdade. Ser próspero é ter Jesus. Mas é claro, se você tiver coisas e não tiver Jesus, você é próspero? Não é. É verdade. Não é próspero. Entende? Então eu fico com medo das pessoas saírem do foco. Então eu prego para a minha igreja, né? Para a igreja que nós estamos lá, e falando isso. Entende? Que a gente pode sair do foco, tem que tomar cuidado. É verdade. Eu estava ouvindo outro dia, foi até uma irmã pregando, ela deu uma palavra falando o seguinte, o maior milagre, que a gente fica sempre esperando milagre, né, em várias áreas da nossa vida, né, a gente está sempre com a expectativa de um milagre, o maior milagre que existe é todo dia você acordar e as misericórdias do Senhor se renovarem sobre a sua vida. Existe um milagre maior do que esse, todo dia você acordar e saber que você tem o seu nome escrito no livro da vida, está na presença de Deus, continua ali por causa do amor, do favor de Deus, você continua na presença dele. Isso é um maior milagre. No meio do mundo que a gente vive, isso é o maior milagre que pode existir. Mas olha de onde o Senhor me tirou, rapaz. Isso é a minha história. Eu vou te contar esse testemunho aí. Aí alguém chegar para mim... Conheço então pronto. poucos. Alguém chegar para mim e falar que eu não sou próspero, pelo amor de Deus, eu não aceito. É verdade. Poxa, que prosperidade, rapaz. É verdade. Esse conceito de prosperidade está totalmente equivocado. Deturpado. É verdade. Pastor, nós já estamos chegando ao fim, mas eu quero fazer uma última pergunta. Tá, vamos lá. Casado com 4 filhos, pastor, ministro de louvor, envolvido com tanta coisa, minha pergunta é a seguinte, como quer ser tudo isso ao mesmo tempo? Pai, ministro de louvor, pastor e marido? A esposa já reclamou? Reclama? Já reclamou. Já reclamou? Graças a Deus já. Já, né? Reclamou hoje, mais, no passado reclamava mais. Né? Hoje não reclama. Não reclama por quê? Porque a gente corrigiu. Porque eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Então, eu não sabia dividir. Tem que cuidar das ovelhas, do CD, do ministério. Ministério de música, dos filhos. Na verdade, foi complicando. Porque quando eu estava solteiro, o pastor Paulo fala sobre isso. Quando você está solteiro, você cuida das coisas do Senhor. Certo? Então, agora a gente se casa, a gente precisa cuidar também da casa, da família, dos filhos. Eu fiquei só com as coisas do Senhor. Entende? E começou a vir filho. Na verdade, veio Sara Rebeca, né? Que é a primeira. São 4 filhos. 4. Sara Rebeca, João Pedro, Vitor Hugo e Caio Vinícius. Tem um casal de gêmeos, é isso? Ou são 2? Não, no caso. 2 meninos. 2 meninos. Gêmeos, né? 2 meninos. 4 filhos. Então foi assim, eu até digo o seguinte, porque eu me casei com 32, então Deus sabendo que já com o cabelo velhinho, né? eu não ia ter paciência para cuidar das crianças, até mesmo falei, meu Deus, eu ia ficar um pouco no atraso, porque eu casei tarde, ele me deu 2 de uma vez. E aí eu não soube administrar, porque eu já tinha um menininho, ia fazer 9 meses. Tá? E veio 2 de uma vez, rapaz. Ficou 3 neném. 3 pequenos. Pequenininho, né? E aí foi um tanto difícil. Uma benção, mas também para administrar um desafio, né? E aí a esposa sofreu, né? Sofreu muito. E ainda o Ministério da Música junto, né? Agenda, para conciliar a agenda. Às vezes, pastor, vem ministrar aqui em São Paulo,
Sai para ministrar louvor em São Paulo e tem que cuidar da igreja aqui. E telefone de pastor é uma coisa que não para de tocar. Para não. Agora, só Deus para dar graça. Só Deus para capacitar. O que me ajudou muito foi a cobertura que hoje eu estou debaixo. Apóstolo Géser Cardoso, ele trabalha com família. Géser Cardoso é de onde? É de São Paulo. São Paulo. Esteve aqui agora, esse fim de semana passado. Foi o que pregou, né? Foi o que pregou lá. No culto sexta-feira, no CMA. Sexta na CMA e sábado na comunidade presbiteriana, comunidade evangélica presbiteriana, apóstolo Renan. Sim, de Santa Rosa. Santa Rosa. Comunidade presbiteriana de Santa Rosa. Isto. Então, e foi assim, essa cobertura foi de suma importância. Entende? Porque começou a me dar a direção. Entende? Por que eu tive dificuldade? Isso é muito sério. Entende? Porque eu não tive uma referência. O lar que eu nasci era rachado. Entende? Meu pai com minha mãe não viviam bem e se separaram. Então não tive uma referência. E agora eu constituí uma família e eu não tinha quem me orientasse. Eu já estava no campo, já estava trabalhando e já estava pastoreando e também, por não ter tido uma referência, não estava sendo referência. Entende? Nessa área familiar. Entende? E graças a Deus essa cobertura veio e trouxe diretrizes e a gente colocou tudo em ordem. Hoje eu consigo. Consegue administrar. Consigo administrar. Ministério pastoral. Estou conseguindo. Ministério da música. Cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus, é possível. É possível. Com Deus é possível. Com Deus é possível. Pastor, a gente sempre termina pedindo ao nosso convidado, né, que deixe uma mensagem para as pessoas em casa. Mas hoje nós vamos terminar de uma maneira diferente. O seu testemunho é tão forte, que eu queria que a gente terminasse com o senhor orando. Orando por nós, orando pelas pessoas que estão em casa. Amém. Para que a gente termine esse programa abençoando a vida de todas as pessoas. A gente que está entendendo mais uma vez com esse testemunho, né, que está tendo a oportunidade de ver com o seu testemunho que Deus é Deus. Como disse a música de Tales, esse é que é Deus. Esse é que é Deus. Que vai lá, o cara está lá viciado em droga, Deus vai lá e o Espírito Santo vai lá, toca nele e traz para a presença dele. Tremendo. Vamos terminar orando por todo mundo que está nos assistindo. Quem já é do Senhor vai ser abençoado e quem não Amém. Em nome de Jesus. Que seja tocado pelo Espírito Santo nessa hora. Amém. Então vamos Amém? orar? Vamos orar. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesta hora te louvar, glorificar o teu nome. Sim, Deus. Por essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui. Ó Pai, diante de tantas pessoas, com situações adversas, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor é aquele que pode mudar situações adversas, assim como mudou a minha vida, pode mudar a vida de outros. Eu peço a Ti agora, Senhor, que por misericórdia toque nos lares, toque, Senhor, nos lares, mude, Senhor, a vida daqueles que precisam de mudança, transforma, Senhor, em nome de Jesus, renova a esperança daquele que já te tem, daquele que aceitou a Ti como Senhor e Salvador, e está desesperançoso, ó Deus, por causa das lutas. Deus, que a Tua mão toque agora e quebre todas as cadeias. Jogue por terra, Senhor, toda obra maligna, toda obra, Senhor, de feitiçaria que possa estar, ó Deus, prejudicando vidas nesta hora. Eu peço a Ti agora, ó Pai, toque com a Tua mão e derruba por terra. Senhor, eu quero, nesta hora, em especial, orar pela vida do Teu Filho, ó Deus, que me concedeu esta oportunidade, que é estar aqui fazendo a sua obra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida de Rico, de Franciele, dos seus filhos, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre ele. Ó Pai, tudo aquilo que ele tem sonhado em fazer para Ti, que o Senhor dê êxito, que ele possa vencer todas as barreiras. Eu profetizo bênçãos para a vida dele. Ó Pai, para a vida de todos quantos estão nos assistindo nesta hora. Ó Pai, eu te peço isto em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus deu uma direção diferente aqui. Diferente, tremendo. A Bíblia diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é tremendo. Tremendo. Pastor, sem palavras para agradecer sua presença aqui. Amém. Demorou, mas foi bênção demais ter o Senhor Amém, aqui. amém. Deus continue abençoando o Senhor, o seu ministério pastoral, o seu ministério Obrigado, na área da música, os seus CDs. Que Deus possa estar te levantando aí no Brasil para abençoar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. E, irmãos, em nome de Jesus, eu creio que todos foram muito abençoados. Né? Eu estou aqui, né?
respirando fundo para poder continuar o programa. Estamos encerrando agora o nosso quadro Gente de Paz.